as novelas, né? Não sou contra a novela, até assisto, mas estou dizendo assim que a gente vê coisas hoje que não via algum tempo atrás, né? E a cada vez mais isso só vai aumentando. Então a gente vê que o mundo realmente tem caminhado para uma situação difícil. Eu estava vendo ontem também na televisão, num programa, acho que GNT ou Discovery, falando do aquecimento global do planeta, e isso está muito mais sério do que a gente imagina, né? Já está derretendo, né, camadas de gelo lá nos polos, cada vez mais o homem lançando produtos químicos no ar, né? O nosso sistema de combustível ainda precisa e muito ser melhorado do que é hoje, né? Dependendo só de a maioria, 90% talvez só de combustíveis fósseis. A preocupação é grande, né? E parece que o mar já começa a se aquecer lá no fundo do oceano. É um problema que vai eliminar mais de 50% de todas as espécies que existem no mundo ao longo do tempo. Então assim, a gente vê que o mundo está indo para um limite mesmo, né? Vai cada vez precisar mais de comida, vai cada vez precisar mais de água, e o homem cada vez mais destruindo, avançando, né? Destruindo florestas. Então cada vez mais vamos ter menos recursos naturais. E o que a igreja, né, deve fazer? E o que nós devemos fazer? Fazer a nossa parte como cidadãos, né? Melhorar, aprender muitas vezes com os nossos filhos, né? Eu tenho o costume, às vezes, errado, de escovar os dentes e deixar a torneira aberta. Aí o meu filho aprendeu na escola: pai, isso está errado, e eu me corrigi. Então eu economizo água, né? E tantas outras coisas que os meninos têm aprendido de bom hoje também. E o pecado muitas vezes nos rodeia assim de muito perto. A palavra de Deus diz, né, que o inimigo está à volta, né, às nossas voltas. E o pecado muitas vezes ela acontece de uma forma sem você perceber. E aos poucos é um pecadinho aqui, um pecadinho ali, mas você vai pecando, se tornando um pecador. Eu costumo dizer que pecar faz parte da natureza humana, né? O homem peca, mas o pecado não pode te dominar. O pecado não pode fazer morada em você, né? Você não pode impedir muitas vezes de um passarinho passar no ar e fazer um cocôzinho na cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. É mais ou menos assim que a gente considera o pecado. E falando de estar atento, vigiando contra isso, teve um dia que meu filho, Marcos Paulo, de 9 anos, que foi para a salinha agora, perguntou para mim um dia assim, do nada, né? Pai, o senhor já mentiu para mim? Eu falei, não, filho, que é isso? Nunca. Que a gente fala muito sobre isso lá em casa, né? De ler a Bíblia, de falar a verdade, né? De ter uma família realmente saudável. E aí eu estava na casa da minha mãe, saindo do prédio ali perto do praia. Ele pediu batatinha frita. Aí nós fomos lá no McDonald's comprar batatinha. Comprei a batatinha, pus no colo assim, e não queria que ele comesse no carro para não cair, porque já aconteceu de cair. Refrigerante, batatinha, ketchup que ele gosta. E eu estou segurando ali, dirigindo com uma mão só. Aí por fim ele falou, pai, deixa eu comer. Aí eu abri o ketchup, tentei colocar e dirigindo com a mão só e tal. Fiz aquela curva do final da Rondon, né, com a mão só e colocando ketchup, que ele estava me incomodando. Aí eu peguei, coloquei o ketchup para ele um pouco assim na batatinha. Aí sobrou na minha mão assim aquele plásticozinho, né, do ketchup. E eu olhei para o lado dele assim, vi que ele não estava me olhando, peguei e joguei assim para fora do carro. Tá? Eu estava me incomodando porque eu estava dirigindo com ele, segurando. E, então, para pôr as duas mãos de novo no volante, eu peguei e joguei aquele restinho de ketchup na rua. Aí cheguei em casa, entrando na garagem, o Marcos Paulo, pai, cadê o ketchup? Aí eu ia mentir, né? Assim, acabou. Aí me veio aquele negócio que ele tinha me perguntado algum tempo antes. Falei, filho, o pai jogou fora, joguei na rua, me desculpa, não devia ter feito. Aí ele, pai, eu vi. E ele tinha visto, não falou nada, ele me perguntou, olha só, né, menino de 9 anos. Então assim,
além da gente estar aprendendo a agir ecologicamente, né? Essas coisas não se fazem. E a gente vai aprendendo com os meninos. Marcos Paulo, fomos na praia esses dias. Nem xixi no mar ele não faz. E a gente ensinando para ele, olha. Mas amém, eu estou falando tudo isso porque assim, mais como uma introdução, até para descontrair, falando do mundo, né? Falando do que acontece com as pessoas, e muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também acontecem. E teve um tempo atrás, há 2 anos atrás, e hoje reflete na nossa vida um acidente que aconteceu com meu pai. Muitos aqui lembram. Estava vindo com meu irmão de Campo Grande, capotou o carro por um animal na pista, cruzou, ele foi desviar, capotou o carro, meu irmão não aconteceu nada. Meu pai, que estava do lado, teve um traumatismo muito grande, ficou em coma 40 e poucos dias. Foi um tempo difícil, muito difícil. A gente achava, né, que não ia, assim, que ia ser muito, que teria sequelas, e teve, mas ele melhorou bem. E até hoje meu pai pergunta assim: por que isso aconteceu? Mas nós oramos antes de sair de casa. Meu pai, sempre que vai viajar, ele ora isso com a gente. Ele pede, quando a gente visita, ele morava em Campo Grande, tá? Mato Grosso do Sul. Nós somos de lá, estou aqui já há 18 anos, mas sou de lá. E toda vez que eu ia visitá-lo, eu, na saída, não, vem aqui, vamos orar junto. Ele abria a Bíblia, né? Ele é crente, morava sozinho, e sempre creu na oração. Aí, nesse dia ele estava com meu irmão, eu já tinha vindo na frente 2 dias antes, ele veio depois, e veio ter esse acidente, né, grave. Minha cunhada estava atrás, teve fratura, mas recuperou mais rápido. Tinha até um cachorrinho no banco de trás, solto, que caiu no meio do mato, e não aconteceu nada. Mas meu pai teve esse traumatismo grave, né? Grave mesmo, e tanto que ele não voltou para Campo Grande até hoje. Ele está aqui, mora com minha mãe agora. Eles não são casados, mas ela cuida dele, por uma pessoa que tem muito amor, né? Minha mãe está aqui, está lá no finalzinho. E é um amor que, assim, que a gente não conhece, que dificilmente você veria alguém que está separado cuidar de um ex-marido depois de 20 anos de casado, 20 anos de separado, desculpa, e aceitar assim, cuidar de uma pessoa, fazer comida, dar remédio, insulina. É algo para a gente meditar. Qual de nós faríamos isso? Esse é um outro parênteses que eu estou abrindo aqui, mas é um exemplo para nós, que Deus a sustente muito, com saúde e graça. Mas o meu pai fez essa indagação para Deus, e às vezes num certo sentido, né? A gente ora, pede livramento, sempre Deus livra, mas aquele dia não livrou. Por quê? Né? Se a gente tem essa condição de orar e de pedir proteção a Deus, por que o mal pode atingir o homem? Você sabe por que o mal atinge o homem? E pode atingir qualquer um. 4 razões eu vou falar só. Uma questão primeira: humanidade, uma coisa natural. Abre a sua Bíblia em Mateus 5,45, vocês vão entender. Mateus 5,45. Vocês vão entender uma das razões porque o mal pode atingir uma pessoa. Diz assim, eu vou ler na minha versão, tá? Fala assim: porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. E em Eclesiastes 9:2, não precisa abrir agora não, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro.
como ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Então o sol nasceu para todos e a chuva também. Quando chove em Uberlândia, vai chover lá no Lagoinha, aqui, né? Como vai chover às vezes lá no Lisote. Nem sempre é assim, mas quando é uma chuva grande, vai cair no terreno do bom, vai cair no terreno do ímpio. Então há uma questão de humanidade. O justo bate o carro, né? O ímpio bate o carro, o justo pode bater também. Eu recentemente estou dando muito lucro aí para as oficinas. Infelizmente eu caí numa vala esses dias e teve que ir para a seguradora o carro. E 2, 3 meses depois, a Giane, minha esposa, dirigindo o carro dela, descuidou também por causa do celular e cruzou uma avenida indevidamente. Não era para ela, tinha que parar. A placa do pare estava caída no chão, o asfalto não marcava nada, mas o celular tirou a atenção dela, bateu o carro também, e esse não tinha seguro, então a gente está pagando até hoje. E coincidentemente, dias depois, eu também dei uma ralada no meu carro, num cruzamento. Então assim, aí você fala, poxa vida, mas a gente não é de Deus? Bateu o carro assim, seguido. Acontece. A gente até pensa, né? Puxa vida, o que eu fiz? E talvez Deus quer até nos ensinar algumas coisas, né? Falar o celular não é uma coisa indicada, né? A gente sempre faz, né? Correr demais, como eu chego nas esquinas, apressado, sempre no dia a dia, nos cruzamentos, ali perto de onde eu moro, muito cruzamento, eu já chego, freio em cima e já saio correndo. Numa dessas também, parei um pouquinho a mais, e o cara que vinha descendo, uma van, distraiu olhando a caneta. Eu falei, esse cara não vai desviar de mim, não? Não desviou, ele raspou na frente do meu carro, mas eu tinha avançado um pouquinho mais. Então assim, eu também estava errado, e outras coisas mais que Deus nos ensina. Então assim, todos podem ficar doentes, né? O justo pode ficar doente, o ímpio pode ficar doente. Então é uma questão de humanidade. Por que o mal atinge uma pessoa? É uma questão natural da vida, né? Conforme diz aqui, Deus faz o seu sol levante sobre bons e sobre os maus. Agora tem uma lei espiritual para isso também, né? Em Romanos, abre aí Romanos 5. Atos, Romanos, Coríntios. Atos, Romanos, Coríntios 5. Desculpa, Romanos 5:11. Se não marquei errado. Ou 12. 5:12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também todos pecaram. Desculpa. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vou ler de novo. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É uma lei espiritual. Você já nasce pecador, né? Agora tem gente que fala que o mal atinge também por uma questão de maldição hereditária. A gente não crê nisso, tá? Pela Bíblia não tem maldição hereditária. E eu vou provar para você. Se você abrir sua Bíblia em João 9:1, abre aí, João 9:1. Vamos dar uma trabalhada na Bíblia. João 9:1 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse cego. Estão entendendo? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então eles queriam pegar Jesus ali, né? Por que ele nasceu cego? É uma maldição hereditária? Porque ele pecou ou porque o pai dele pecou? Aí Jesus falou: não foi nem porque ele pecou e nem porque os pais deles pecaram, mas foi para que fosse manifestada nele a glória de Deus. Tem outros versículos, depois você vê lá João 9, 1, Lucas 13, fala sobre isso também. Então, uma segunda razão porque o mal pode atingir uma pessoa: a ação de Deus, a ação soberana de Deus, né? Em 2 Crônicas 33 fala da história de Manassés, né? Manassés foi um homem colocado por Deus, né, como rei, mas no meio do caminho ele se desviou, começou a fazer ídolos, imagens, começou a cultuar outros deuses, ou seja, o cara se perverteu, e Deus permitiu que ele fosse preso pelos inimigos dele, sofreu, ficou preso muito tempo e perdeu o reinado dele. Depois, se você conhece a história de Manassés, se não conhece, veio em 2 Crônicas 33. Então Deus permitiu. Então tem coisas que Deus permite acontecer na vida da gente, ação de Deus, ou para te corrigir, ou para você melhorar, ou para você crescer. Deus é soberano, mas tem coisas que Deus permite. Agora tem uma outra questão que o mal pode atingir também: a ação de Satanás. João 10:10 fala, né? Abre aí sua Bíblia, João 10:10. Nós estamos já em João, né? Lemos o 9, João 10:10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio para isso. Então muitas vezes, se tem alguma brecha na vida da pessoa, ele pode entrar. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor, né, daqueles que o temem e livram. Você acredita nisso? Você no meio, os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então está o homem aqui, os anjos de Deus ao nosso redor. Então nós estamos protegidos, vamos dizer assim. E a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, então além dos anjos, né? Só que a Bíblia fala também que ele veio para destruir as pessoas. E teve um momento na vida de um homem, de Jó, que Deus permitiu que ele fizesse isso. Ele acabou com a vida de Jó, e depois Deus reestruturou, reconstruiu tudo, para provar o poder dele. Então a ação de Satanás pode ser uma das coisas que atinge o homem também. Agora tem um quarto item que o mal atinge a pessoa. Você sabe qual que é? Estilo de vida. Aí você fala: puxa vida, estilo de vida, o que pode ser isso? O cara bebe a vida inteira, né? Fuma a vida inteira, por exemplo. Aí vai ter uma cirrose no final da vida dele, um câncer, né, no pulmão. Aí chega e tem essa doença. Ele vai falar: puxa vida, o mal me atingiu, o que aconteceu? Deus, estilo de vida. Então muitas vezes o estilo de vida de uma pessoa, eu tenho visto lá na empresa que eu trabalho, então a gente encontra todo tipo de gente. Tem pessoas que são mais pacíficas, outras são mais agressivas, né? Outros são mais nervosas que outras são mais quietas, outras são mais falantes, né? Uns despertam mais assim a confiança da gente, outros nem tanto, né? Pelo histórico, pelo que a gente vê. Então assim, o estilo de você ser, a maneira como você é, muitas vezes vai determinar até como vai ser o teu futuro, o teu trabalho, entendeu? Eu falo isso sempre para o Daniel: olha, você não pode ser arrogante, você não pode ser soberbo, você tem que ser simples, você tem que ser humilde, entendeu? Você tem que sempre ouvir mais, você tem que despertar confiança nas pessoas. Então o estilo de vida assim, traz muitas coisas boas ou não para a vida da gente. Como está o seu comportamento? Como que está a sua vida no dia a dia?
Você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa que tem o controle emocional, você tem os frutos do Espírito Santo em você? Esse dia eu vi uma cena, eu sou fácil de perdoar. Não sei, eu errei no trânsito, entrei errado, uma pessoa buzinou forte para mim lá, de cara, ele passou por mim assim, talvez fosse até me xingar, qualquer coisa assim. Aí eu, desculpa, eu fiz uma cara assim de arrependimento, mesmo porque eu errei, né? Falou, me desculpa. Aí o cara, sabe, desmontou, ficou sem ação. Tá bom, foi embora. E outro dia eu vi uma cena ao contrário, tem mais ou menos uma semana, ali perto do Hospital Santa Catarina. Um senhor entrou virando a esquina ali na Cipriano, descendo para Getúlio, buzinando num carro que estava na frente, e tinha dois rapazes no carro da frente, e começou uma discussão no trânsito. O carro parou no sinal, colocando a cara para fora, gritando com o outro. Aí o da frente falou, eu não vou sair aqui, não vale a pena bater num velho e tal. Aquela discussão que eu me senti até mal, né? Todo mundo estava ali, eu falei, não, vai dar confusão, o povo brigando. Aí o cara da frente mostrou uma barra de ferro assim, pelo volante, coisa mais desagradável. Poderia ter a gente já ouviu tanta história, né, em São Paulo, aqui mesmo, de gente que por motivo tolo, né, banal, acaba se envolvendo numa situação de morte, ou de muito, né, machucado, de briga, por uma questão de bom senso, né, por uma questão de educação, de controle, né, de si mesmo. Então o estilo de vida seu vai determinar muita coisa, né? Então um dos problemas que o mal pode atingir um homem é o estilo de vida. Aí a gente pergunta, será que não tem saída? Não tem uma saída para isso tudo? Né? Eu vou dizer para você que tem. Questão da humanidade, questão da natureza. 40 anos o povo caminhou pelo deserto, enfrentando as intempéries, a natureza. Mas Deus fez brotar água no deserto. Deus fez com que o dia quente, à noite, Ele mandava uma nuvem, que era um ar-condicionado para o povo. Uma nuvem cobriu o povo, e o povo caminhava sobre aquela nuvem. Sabia que Deus fez isso? Deus fez isso. O povo sentia fome, Deus mandava um maná. Deus interferindo na natureza, Deus interferindo na humanidade. Então quero dizer para você que pode estar passando por uma dificuldade, e que talvez você ache que é uma coisa normal, é uma questão de humanidade. Deus pode agir na humanidade também. Deus pode fazer com que uma fonte de águas amargas se transforme num manancial de águas vivas na sua vida. Deus pode fazer com que uma situação difícil se transforme numa situação de bênçãos na sua vida. Mas você tem que ter fé. Sem fé, como o Enio orou de manhã, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, e a fé vem como? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então, questão de humanidade, Deus pode fazer como fez e faz. E se a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, esse Deus que fez o mar se abrir, que fez, né, o maná cair, cuidou do povo, castigou o povo quando o povo desobedecia, mas tinha amor para corrigir o povo e abençoar novamente, vai fazer um milagre na sua vida hoje, se você quiser. Vai te trazer saúde, porque Deus quer dar saúde, Deus quer que você tenha uma vida boa, Deus não quer que você tenha uma vida sem qualidade. Só que o diabo coloca muita coisa na cabeça da gente, coloca que você é culpado, que você não tem o perdão de Deus, que Ele é mentiroso, que você errou muito no passado e que é consequência mesmo do seu erro, e que você tem que pagar por isso. E aí você vai levando uma vida mais ou menos, né, pelas metades. É como um cego que foi curado, mais ou menos. Aí Jesus perguntou para ele, como que você está? Aí eu estou vendo homens como árvores.
que quer dizer isso? Ele estava vendo bem embaçado, ele estava vendo alguma coisa assim, uma pessoa parecia uma árvore, não estava curado totalmente, mas o cara já estava feliz com aquilo, não via nada, começou a ver uns vultos, estava bom, mas Deus não queria só aquilo, e pegou o lodo lá e passou nele, ele curou completamente, e viu tudo. Então quer dizer que Deus não vai fazer a obra na sua vida pelas metades, Deus vai fazer completo. Creia nisso. Se Ele começou, Ele vai terminar, e você tem que ter fé. Então, uma outra razão que a gente falou, né? Um mal que Deus permite, mas Deus também cura. O mesmo Manassés, no livro de 2 Crônicas, abre aí, quem pode abrir, no Velho Testamento, 2 Crônicas 33, vai ser bom a gente meditar aqui, já estamos terminando, mas eu queria concluir com uma coisa importante, que eu vou falar ainda. 2 Crônicas 33, no versículo 14, o 13 fala que ele foi castigado, o rei da Síria levou ele preso. O 11, né? O 12 fala que ele estava angustiado. Olha só, ele se arrependeu, Manassés se arrependeu. Fala assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus o tirou do reino, mas ele foi por uma razão. O mal chegou para ele porque Deus permitiu, mas por uma razão. Foi para que ele melhorasse, foi para que ele crescesse, foi para que ele aprendesse. Então isso pode acontecer na vida da gente, mas saiba que Deus não quer te eliminar, Deus não quer te fulminar, Deus não quer te castigar somente. Deus quer fazer com que você aprenda, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E aí, nessa hora, se você se arrepender verdadeiramente, genuinamente, e falar com Deus, pedir perdão a Deus, Ele pode te restituir, Ele pode te reconstituir, pode te colocar onde você estava e te abençoar muito mais. Como fala aqui que ele orou, fez súplica, e Deus ouviu a sua oração e o reconduziu ao seu reino. Assim foi a vida de Manassés. Então, com relação à soberania de Deus, Deus pode fazer. Com relação a Satanás, que foi o terceiro item que eu falei, porque o mal te atinge, tem a saída. Em 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então tem saída também para as ações, para as setas do inimigo. Aquele que é nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus, nascemos de novo, verdadeiramente. Nem todos são filhos de Deus, você sabia? Todos são criaturas de Deus. Tem um momento na vida do homem que ele pode se tornar filho, conforme está em João, no livro de João, quarto livro da Bíblia, João 12, fala assim: Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam, os judeus, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é filho? Quem recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a ação de Satanás tem a saída, está em 1 João 5,18. E estilo de vida, que a gente viu o lado ruim, né? Da pessoa que provoca, né? O cara que maltrata a esposa, ele não vai querer colher uma esposa carinhosa. Vice-versa, a mulher que não dá atenção para o marido também não vai, né? Não vai ter um marido carinhoso. Enfim, é uma coisa natural. Então, estilo de vida pode ser mudado também. A gente pode mudar. As pessoas não tem esse negócio de nasceu torto, morre torto. Eu sou assim e não mudo. A gente tem que mudar, a gente tem que aprender. Estilo de vida da mulher adúltera. Vocês conhecem bem a história, a mulher prostituta.
prostituta, ninguém dava atenção para ela, estava condenada a morrer, foi pega no flagra e ia ser apedrejada. Aí chega Jesus com amor, com graça e com perdão, e encontrou naquela mulher arrependimento, e falou para todo mundo que estava lá: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o povo começou a meditar e só ouvia o barulho das pedras caindo, o povo jogando, porque ninguém se achou sem pecado. E Jesus perdoou aquela mulher, ela chorou num arrependimento verdadeiro, e ela se converteu naquele dia, e nunca mais foi a mesma pessoa. Pelo contrário, a Bíblia fala que ela foi para uma cidade, pregou para muita gente e salvou muita gente. Então, com relação ao estilo de vida, é possível você mudar, e Deus acredita em você. Às vezes nem você mesmo acredita em você, e esse é um problema, né? Quando as pessoas estão tristes, às vezes até um pouco depressivas, passa a não acreditar em si próprio, mas Deus acredita em você. Você pode, novo, médio, de mais idade. Para Deus você não tem idade, porque nós vamos entrar para uma eternidade. Eternidade não tem tempo, isso aqui é passageiro, mas o que vem lá na eternidade, aí é muita coisa, né? A gente não consegue nem mensurar. E isso tudo, gente, nós estamos hoje num dia de ceia, nós vamos cear daqui a pouquinho, eu já estou terminando essa parte. Foi possível por uma coisa: pela graça de Deus. Você sabe o que é graça? Tem gente que fala graça é um favor imerecido, né? Algo que Deus fez sem você merecer. Nós não merecíamos nada, mas pela graça, de graça, você e eu recebemos, e por essa graça nós estamos aqui hoje. Graça é um tema nevrálgico e absolutamente central na vida cristã. É a doutrina básica da fé cristã reformada. Sem a graça, não tem graça. A nossa fé seria em vão. A Bíblia fala que pela graça sois salvos. Se não tivesse a graça, meus irmãos, a Bíblia fala que todos se extraviaram, né? Em Atos, só para finalizar essa questão da graça, antes da gente fazer a ceia, em Atos 17, 28, diz assim, presta atenção, não precisa abrir sua Bíblia se não quiser, mas presta atenção. Atos 17, 28, a parte A do versículo diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, sem Ele, nada. E em Romanos 3:12a, diz que nós fomos extraviados, todos se extraviaram de Deus. A palavra diz em Romanos 3, ora, se sem Deus eu não sou nada, se sem Deus eu não posso viver, me mover ou existir, e a palavra de Deus diz que todos se extraviaram de Deus, então era para eu não existir, era para eu morrer, não era para eu estar aqui, certo? Se essa haste aqui, ó, ela está sustentando esse vidro, se isso aqui não era para existir, sumisse de repente, isso aqui só existe porque tem isso aqui se extraviou, o que vai acontecer com o vidro? Ele vai cair, vai quebrar, vai para a queda, que foi o que aconteceu. O homem teve a queda, por isso que o homem se extraviou, é o pecado. Mas nós estamos aqui, né? Está aqui nós outra vez. Se nós estamos aqui, é porque alguma coisa aconteceu, certo? No universo, algo aconteceu. E o que foi que aconteceu? A graça de Deus se manifestou. Jesus veio, Jesus se fez carne e habitou entre nós,
morreu e ressuscitou. Que se ele também não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. E Jesus está vivo, e Jesus está aqui. E a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. A graça é esse amor de Deus. Você não imagina o quanto Deus ama o homem, a ponto de achar uma saída para a queda do homem. Foi a alternativa que Deus viu. Eu preciso salvar o meu povo, definitivamente, porque antigamente Deus fazia acordos e acordos com o homem, pelos profetas e tal, mas não dava resultado, o povo voltava a pecar. Aí Jesus é a ponte que liga, né, nós até Deus. Então, se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje e éramos para estarmos extraviados, e estamos aqui, é porque Deus fez algo com muito amor, que foi mandar Jesus Cristo, e a graça de Deus, que é manifestada através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria convidar o pastor Silas.